Olha a importância desse tema hoje, a combinação climática que está secando os rios da Amazônia. Uma importante reportagem aqui do Brasil, da BBC Brasil, se eu não me engano, eu acabo de ver aqui, passei o olho só, que eu gosto de ler aqui em primeira mão sempre. Leandro Prazeres, da BBC News Brasil em Brasília. O arroba dele é @prazeresleandro. Uma importante reportagem sobre a estiagem prolongada, que seria um dos fatores que está contribuindo para os incêndios e tudo mais. E não pense que se é lá na Amazônia, aqui, por exemplo, onde eu estou no Paraná, ou você aonde esteja no Brasil, longe, não vai ser prejudicado. Não, é o mundo todo prejudicado com secas na Amazônia. Vamos entender então o que está acontecendo. Antes disso, você pode entrar na Amazon e ler alguns dos meus livros. Eu, Ronan Botelho, faço leituras reativas todos os dias, um tema diferente, porque eu sou curioso e gosto de ler. Todos os dias leio alguma coisa diferente, principalmente aqui na BBC News Brasil, e agora eu faço leituras reativas para as pessoas que não gostam ou não têm tempo de ler, querem apenas ouvir, e também uma pequena opinião entre o parágrafo e o outro. Não que mude o parágrafo, não que mude o tema, não que mude tudo, é só reações pequenas. Então vamos começar aqui. Dia 16 de outubro de 2023, ou seja, muito novo, foi ontem. E hoje é dia 17 que eu faço a gravação aqui. As cenas são chocantes. Olha como ele começa o artigo pesado. Ali, ó. Essa aqui, ó. Eu tenho que falar assim. As cenas são chocantes. Rios e igarapés em fumaça, igarapés secos e fumaças de queimadas subindo pelo céu amazônico. Manaus, capital do Amazonas, encravada no meio da floresta, ficou recentemente encoberta por uma nuvem espessa de fumaça causada por queimadas no entorno da cidade. Olha, agora nós sabemos então os motivos que estavam acontecendo aquela nuvem de fumaça. A pouco mais de 500 quilômetros dali, carcaças de botos espalhadas pelo seco de um lago no interior da Amazônia assustam e preocupam moradores. Cientistas, ambientalistas e representantes do governo federal avaliam que esses dois eventos podem ter relação com um fenômeno que vem preocupando a comunidade científica e os milhões de habitantes da região. A estiagem severa que atinge a Amazônia, especialmente chamada Amazônia Ocidental, composta pelos estados do Amazônia, Rondônia, Acre e Roraima. A expectativa é de que essa seca possa ser a maior já registrada na região, causando prejuízos ainda imprevisíveis. Na segunda-feira, 16/10, foi ontem, no caso, a medição do nível do Rio Negro em Manaus registrou o ponto mais baixo desde 1902, 13,59 metros. Com isso, a seca neste local bateu o recorde de estiagem de 2010, considerado até então a maior da história. Em outros rios importantes da região, como Madeira, a vazante também já é a maior registrada. O cenário inspira ainda mais preocupação porque a previsão é de que a temporada seca demore mais tempo que habitual para acabar. Mas o que estaria por trás dessa seca tão severa que estaria por trás da morte de botos e ligada à fumaça que cobriu Manaus nos últimos dias? Aqui, ó. Aqui nós vemos uma pessoa com boto. Aqui nos acompanha por fotos. Causas. Secas e cheias são fenômenos normais na Amazônia. A região é cortada por rios gigantescos e é ocupada em sua maior parte pela floresta que produz umidade em enormes quantidades e libera na atmosfera. Com tanta água envolvida, por que a região está sendo afetada por uma estiagem tão severa? E quais os seus efeitos mais diretos sobre a natureza e a população que vive na Amazônia? Cientistas ouvidos pela BBC News Brasil explicam que a Amazônia tem um regime próprio de cheias e de seca. Geralmente a estação chuvosa vem de novembro a março, e a estação seca começa em abril e termina em meados de outubro. Eles contam que neste ano a região está sendo afetada por dois fenômenos simultâneos que vêm contribuindo para a intensidade da estiagem. O primeiro deles é o El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico. Este fenômeno natural que está ocorrendo de forma intensa dificulta a formação de chuvas na Amazônia. O El Niño teria, segundo os cientistas, afetado a estação chuvosa na Amazônia deste ano, que registrou índices
pluviométricos abaixo da média. Com menos chuva, os rios entraram na estação seca com um volume menor que o normal. O segundo fenômeno afetando a Amazônia é o aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico, que também reduz a quantidade de chuva na região. O pesquisador e meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Giovanni Dolif, diz que ainda não é possível atribuir a ocorrência desses dois fenômenos às mudanças climáticas causadas pelo homem, mas a estiagem registrada nesse momento é compatível com os modelos projetados e há um aumento de temperatura do planeta. Abre aspas. Um único evento atmosférico é uma amostra pequena para a gente atribuir a um fenômeno dessa escala global. Mas os estudos mostraram que um planeta mais quente proporciona eventos extremos seja de seca como de inundações, disse o pesquisador da BBC News Brasil. Dolif explica que as perspectivas são preocupantes porque os dados indicam que as chuvas podem demorar um pouco mais a chegar na região. Segundo ele, há riscos de que essa seca quebre o recorde ocorrido em 2010. Abre aspas. No final de setembro, o nível dos rios em diferentes pontos de medição da Amazônia Ocidental estava abaixo do mesmo período no ano em que tivemos o recorde. Com a perspectiva de que tenhamos chuvas abaixo da média nas próximas semanas, é possível que alguns pontos de medição a gente atinja as mínimas históricas em alguns pontos da Amazônia, disse ele. Aqui a foto do belíssimo Teatro Amazônico, feito de madeira, se não me engano. Capital sob Manaus, né? Feito de madeira. Capital sob fumaça e botos mortos. Nos últimos dias, as consequências de estiagem começaram a ser sentidas em diferentes partes da Amazônia. Em estados como Acre, a seca vem afetando a vida de milhares de moradores da capital Rio Branco e precisa ser abastecidos com água potável por caminhões-pipa, iguais aos que atuam no semiárido do Nordeste brasileiro. Pelo menos 4.000 famílias na capital do Acre dependem desse serviço. Além disso, as autoridades locais já estimam prejuízos na agricultura em culturas importantes para a região como a da mandioca, a piscicultura, entre outras. Em Rondônia, outro estado afetado pela estiagem, o baixo nível do Rio Madeira levou à suspensão temporária do funcionamento da usina hidrelétrica de Santo Antônio, uma das maiores do Brasil. Na Amazônia, 50 municípios de um total de 62 já declararam situação de emergência. Na semana passada, o governo federal anunciou um pacote de medidas para mitigar a situação que inclui a distribuição de mantimentos, comida e água potável, as populações afetadas e a dragagem de rios para permitir a navegação, principal meio de transporte na região. A estimativa de que pelo menos 451 mil pessoas já tenham sido afetadas, mas o governo estadual avalia que o número possa mais do que dobrar a 500 mil até o final do ano, caso as chuvas não comecem a cair na região. A situação no estado passou a chamar ainda mais a atenção nesta semana por conta de uma nuvem de fumaça espessa que atingiu Manaus. Segundo o portal G1, Manaus chegou a ter uma concentração de 499, metros cúbicos de material particulado de 2,5 micrômetros de diâmetro, conhecido pela sigla PM2,5. A quantidade é 100 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que é de 5 metros cúbicos, né? Em meio a esse cenário, escolas em Manaus abonaram faltas, cancelaram atividades extremas como aulas de educação física e orientam os alunos a utilizarem máscaras durante o dia. Em entrevista coletiva realizada na sexta-feira, 13/10, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, disse que a fumaça que atinge Manaus é resultado de uma conjunção de fatores. Entre eles, estaria a seca prolongada. Abre aspas. Há um cruzamento de 3 fatores. O primeiro deles é a grande estiagem provocada pelo El Niño, que é agravada pelas mudanças do clima. Matéria orgânica em grande quantidade ressecada e ateamento de fogo em propriedades particulares e dentro de áreas públicas de forma criminosa, disse a ministra. O que nós temos hoje é uma situação bastante perigosa, alertou a ministra. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta que o número de focos de incêndio registrados no Amazonas nos primeiros 15 dias de outubro aumentou 94% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 1º e 15 de outubro de 2022 foram detectados 1.503 focos. Em 2023 já foram 2.929.
Na mesma coletiva, o presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que os incêndios que levaram fumaça a Manaus estariam ocorrendo em municípios relativamente próximos da capital, como Altazes e Careiro. A fumaça gerada por essas queimadas estaria sendo carregada pelo vento em direção à capital amazonense. Agostinho anunciou o envio de 149 brigadistas de combate a incêndios, totalizando 289 florestais ao Amazonas, 2 helicópteros, doação de equipamentos ao governo estadual e a transferência de pelo menos 35 milhões para serem usados em ações contra as queimadas na região. Dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental SELVA, projeto mantido em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, apontava que a situação havia melhorado no domingo, 15 do 10. Uma das estações de monitoramento localizada em Manaus indica uma concentração de 90,8 o programa de metros cúbicos. Mas não são apenas os seres humanos que estão sofrendo com a estiagem. Nos últimos dias, uma cena chamou a atenção em Tefé, uma cidade a 570 quilômetros de Manaus, próximo ao rio Solimões. Pelo menos 141 botos de diferentes espécies apareceram mortos na areia do lago que banha a cidade em um espaço de menos de uma semana, segundo o Instituto Mamiruá, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações, o MCTI, e que atua na região. Cientistas afirmam que não tem precedentes o que está acontecendo na região. É uma coisa que nunca se viu antes, mesmo em outras secas extremas e que não tem notícias em outros locais ou com outras espécies, disse a BBC News Brasil a pesquisadora Miriam Marmontel, especialista em mamíferos aquáticos e que trabalha no Instituto Mamiruá. As causas das mortes ainda estão sendo investigadas, mas os índices levaram a crer que a estiagem tem alguma relação com isso. Impactos futuros. Apesar desta seca ainda não ter registrado a máxima histórica, cientistas já se preocupam com o possível impacto futuro dessa estiagem. Eles temem que um agravamento do El Niño, por exemplo, atrase o início da estação chuvosa, diminuindo o nível dos rios no próximo ano, repetindo o ciclo da seca. Existe uma possibilidade. Isso poderia fazer com que os rios, que já estão com níveis abaixo de suas médias históricas, não recuperem seus níveis ao final da próxima estação chuvosa. Isso faria com que a gente entrasse na próxima estação seca com os rios já em níveis abaixo do normal, explica Giovanni Dolif, do CEMADEM. Miriam Marmontel, especialista em mamíferos aquáticos, apontou a morte dos botos da Amazônia que também tem esse temor. O panorama é muito sombrio se continuar nesta situação. É uma coisa que vai persistir nos próximos anos. A gente está vendo as mudanças climáticas e o aumento do calor. Isso vai se repetir, diz Marmontel. Isso é um aprendizado para o Brasil inteiro. Se lá no berço da água da Amazônia eles estão tendo problema com água, imagina aqui para o sul, sudeste. Nordeste sempre teve, mas vai ser pior ainda. Então, mais do que nunca, a economia de água e a ficar alerta sobre queimadas, sobre destruição da natureza, sobre matas, selvas, sobre árvores e tudo mais, a gente precisa ficar de olho, porque a coisa ficou ruim. Sempre soubemos que a água seria o próximo ouro, seria a corrida pela água e tudo mais no mundo, e realmente está acontecendo. E o que a gente pode fazer é diminuir os impactos, tendo algumas prevenções.